eu sou a professora Giancarla Bombonato e vamos falar nossa aula de hoje sobre estrutura e formação de palavras. Assunto legal que só, gente, nossa, que legal! Claro, é um assunto um pouco maçante, porque aí é para você tem que saber a formação, como que você forma, estrutura, como é que a gente faz para criar uma palavra nesse sentido, tá? É um conteúdo, por exemplo, que você vai encontrar não em todos os editais. Depende muito da prova, da banca, do cargo. Então, hora você encontra em editais, hora você não encontra. É um assunto assim um pouco oscilante. Às vezes você tem, às vezes não. Mas é importante que você o estude, porque existem muitas regrinhas muito importantes e sempre tem alguma coisa que te ajuda lá com a gramática em relação à sintaxe e morfologia. Sempre tem. Até porque a gente fala de estrutura e formação de palavras. E a língua portuguesa, ela é feita por meio das palavras. A sintaxe é feita usando as palavras. Então, tudo que você consegue estudar que está amarrado às palavras é muito positivo, tá? Por mais que você perceba que não é um assunto tão recorrente, mas ajuda muito você a entender algumas coisas que você nem percebeu. Eu não sabia disso. Então, vem daqui, da origem delas. Vamos começar aqui, então, primeiro com a estrutura das palavras. Toda palavra, ela é feita usando sempre uma estrutura bem pontual, tá? Não existe como você fazer uma palavra se não houver uma estrutura bem fixa, tá? Uma das coisas importantes é que em português as palavras sempre são feitas por meio de sílabas, tá? E a sílaba, ela sempre tem como núcleo uma vogal, sempre. Eu posso ter uma sílaba só com uma vogal, mas eu não posso ter sílaba sem vogal, tá? Então as sílabas sempre têm como núcleo uma vogal. E aqui nós temos alguns conceitos importantes. Então, por exemplo, radical. Radical é a parte fixa de uma palavra, tá? Aquela parte que ela se mantém, quando eu vou formando uma palavra a partir dela, esse radical se mantém. Isso vale para substantivos, adjetivos, verbos, tudo isso, a parte fixa. Por exemplo, livro. Quando eu faço a palavra livrinho a partir dela, veja que esse L-I-V-R se mantém. Livreiro se mantém também. Quando eu tenho um verbo conjugado, que ele é regular, cantar, eu canto, tu cantas, eu cantarei, ele cantou. Esse cante, por exemplo, sempre aparece. Isso então é um radical, a parte fixa, que quando você forma outras palavras, você percebe que aquele radical ele se repete. Aí temos os afixos. Os afixos são termos que nós acrescentamos uma palavra que já existe para formar outra. Então, por exemplo, eu posso ter um prefixo, você acrescenta antes. Aqui, então, inativo, eu transformo a palavra ativo, eu transformo em inativo, acrescentando o prefixo in. E um sufixo eu coloco depois, tá? Internacional. Então, ó, eu coloco esse sufixo aqui para formar uma palavra. Então, aqui são nossos afixos, que pode ter o prefixo e o sufixo. As desinências, elas têm uma importância porque elas sempre têm algum tipo de classificação, elas têm um sentido bem importante. Por exemplo, desinências nominais, você vai encontrar isso com adjetivos, substantivos, artigos. O que acontece? Na desinência nominal, essa desinência ela mostra, por exemplo, na palavra alunos. Quando eu escrevo alunos, esse O aqui, ele mostra para você que você tem um substantivo masculino. Então, isso é desinência de gênero, masculino ou feminino. Esse S aqui mostra que é plural. Então, você tem uma desinência de número. Por isso que a gente fala que é desinência nominal. E a desinência verbal é mais importante ainda porque só o finalzinho do verbo já me dá muita informação. Por exemplo, quando eu falo compro, eu sei que eu tenho primeira pessoa do singular, porque é eu compro. Eu sei que eu tenho o verbo no singular, né, porque é a primeira pessoa do singular. Eu sei que eu tenho o verbo no presente e no modo indicativo. Então, só essa desinência aqui me dá toda essa informação. Aí temos a vogal temática, que é uma vogal que sempre ela é importante porque ela sempre atribui um tipo de classificação, induz uma forma de você entender uma palavra. Com os verbos, por exemplo, nós temos a vogal temática, ela aparece na construção de um verbo no infinitivo. Então, os verbos, eles podem ter 3 conjugações.
Primeira, segunda ou terceira conjugação. Os verbos terminados com ar, ó, vogal temática A, são verbos da primeira conjugação. Verbos terminados com er, segunda conjugação. E com ir, terceira conjugação, tá? Ó, estudar, entender e divertir, tá? Então, aqui nós temos a vogal temática. Isso aqui é importante que você entenda que lá pra frente, na formação de verbos, de tempos verbais, conjugação, flexão verbal, flexão nominal, vem tudo daqui, tá? É daqui que você tem essa noção quando a gente trabalha com aquelas construções bem importantes de flexão nominal e verbal, conjugação verbal e tudo mais. Legal? E agora vamos para a formação de palavras. Aqui sim é o que você vai ter mais cobrança em relação às provas, tá? A formação de palavras, ela pode ter, nós temos várias regras de formação. Então temos duas que são as principais, a derivação e a composição. Então vamos primeiro à derivação. Derivação é o quê? Você tem uma palavra e dela você consegue formar outra. Então uma palavra deriva da outra, vem de outra, tá? Por isso a gente chama de derivação. Aí temos alguns tipos de derivação, vamos lá. Derivação prefixal ou prefixação é quando você acrescenta um prefixo a uma palavra que já existe. Por exemplo, crer. Aí você tem descrer. Você acrescentou um prefixo e formou uma palavra. E isso é importante porque você atribui um significado diferente quando você coloca um prefixo. Aí temos o processo de que é a derivação sufixal ou sufixação. O que acontece? Aqui você coloca o prefixo que vem antes. Aqui é o sufixo que vem depois. Aí, nesse caso, sufixal ou sufixação, nós temos alfabetização. Nesta palavra aqui, alfabetização, eu acrescentei um sufixo aqui para formar a palavra. Era alfabetizar e eu construí alfabetização. Legal? Aí, quando a gente trabalha com essa construção aqui, nós temos também como fazer uma derivação prefixal e sufixal ao mesmo tempo. Eu posso somar essas duas aqui e fazer o que a gente chama de derivação prefixal e sufixal, tá? Que você coloca as duas situações. Por exemplo, vamos pegar aqui, para você ter um exemplo, a palavra infeliz. Primeiro vamos pegar a palavra feliz, só para você entender aqui, ó. Olha a palavra feliz. Beleza, tá? Eu posso formar infeliz, que eu acrescentei um prefixo, ou eu posso falar infelizmente, porque eu coloquei agora um sufixo, tá? Então, nesse caso, infelizmente, eu coloquei um prefixo e um sufixo. Isso é uma derivação prefixal e sufixal. Eu uso ao mesmo tempo um prefixo e ao mesmo tempo um sufixo. Observação, quando a derivação é prefixal e sufixal, você consegue fazer a palavra tanto com prefixo quanto com sufixo e pode tirar um dos dois. Por exemplo, na palavra infelizmente, eu posso muito bem ler infeliz aqui ou felizmente. Então veja que esse prefixo e esse sufixo, eles não são itens obrigatórios. Eu consigo ler a palavra somente com o sufixo ou somente com o prefixo, tá? Porque os dois foram acrescentados. Então é importante perceber que prefixo sempre vem antes, sufixo depois. E a derivação sufixal tem ainda algumas particularidades, tá? Quero que você me acompanhe agora em tela para você perceber isso em relação à derivação sufixal, algumas particularidades. Então, por exemplo, a derivação sufixal, ela pode ser nominal, quando você consegue formar substantivos ou adjetivos. Por exemplo, papel, eu formo papelaria. Riso, risonho. Então, eu consigo formar palavras a partir de nomes mesmo. E pode ser também verbal. Por exemplo, a palavra atual forma o verbo atualizar. Então, é isso que a gente tem em relação à construção de verbos que são formados por outras palavras. E também adverbial. Por exemplo, feliz é um adjetivo. E quando eu coloco esse sufixo mente aqui, eu transformo em advérbio. Então, eu tenho agora felizmente. Por isso que eu posso formar, por exemplo, substantivos, adjetivos, verbos e advérbios a partir de outras palavras. Então, é importante que você perceba isso, legal? Então, voltando aqui. Vimos que nós temos as duas formas de derivação aqui, prefixal, sufixal e as duas juntas.
Agora, olha só uma parte importante. Lembre-se de que eu disse que nós temos como colocar dois prefixos ao mesmo tempo. E aqui eu chamo de derivação prefixal e sufixal. Esse é o nome. Por que eu digo isso? Porque nós temos a derivação parassintética. Tá, o que é isso? Na derivação parassintética, eu também acrescento um prefixo e um sufixo. Mas tem uma diferença. Na derivação parassintética, eu não consigo tirar os prefixos e sufixos, tá? Quando a derivação prefixal e sufixal, eu consigo tirar ou os prefixos ou sufixo. Então, eu posso falar infelizmente, eu posso falar infeliz ou felizmente. Aqui, veja a palavra entristecer. Eu não consigo ler assim, ó, tirando esse em, falar tristecer ou e terminar aqui. Veja que esse em é necessário e esse ser aqui, que é o meu sufixo, também. Então, na parassintética, significa que eu não posso tirar a palavra, nenhum do sufixo ou prefixo, porque são os dois que formam a palavra. Aqui, emudecer. Eu não posso colocar assim, ó, udecer, por exemplo. E veja que os dois, eles têm que aparecer, ou emuder. Não tem como. Então, na parassintética, eu uso prefixo e sufixo, mas os dois não podem mais ser retirados, para você poder diferenciar a parassintética da derivação prefixal e sufixal. Aí temos também um exemplo aqui, né, claro, a palavra desvalorização. Desvalorização, eu tenho aqui prefixo e sufixo, mas eu consigo construir desvalorizar e tirar aqui, transformar em verbo. E eu posso, ou colocar assim, ou desvaloriza, eu posso tirar o são e colocar desvaloriza. Eu consigo formar a palavra desvaloriza tirando o sufixo são. Aqui eu consigo fazer valorização. Então, veja que eu consigo ler a palavra desvalorização, apenas desvaloriza ou valorização. Já não consigo fazer isso aqui, ó. Entristecer. Não consigo falar tristecer ou entriste, assim, tá? Não tem como. Então, nesse caso aqui, essa é a diferença. Nesse caso aqui, você tem uma derivação prefixal e sufixal ao mesmo tempo. Diferente, isso aqui é diferente da derivação parassintética. A derivação regressiva é de regredir, de perder alguma coisa. Então, é assim. O verbo comprar, dele eu posso formar um substantivo, que seja o substantivo compra. Então, veja que na hora de eu formar o substantivo, ele perde a letra R, tá? Mesma coisa que beijar. Beijar é o verbo. Na hora de eu formar o substantivo, eu perco essas duas letras e formo a palavra beijo. Por isso a gente chama de derivação regressiva. Quando eu formo uma palavra de outra e a palavra derivada, ela fica menor, tá? Você perde alguma letra original. Então, isso é derivação regressiva. E temos a imprópria. A imprópria, nós temos várias situações aqui. Então, eu quero que, para você perceber o que é a imprópria, que você me acompanhe em tela. Por quê? É importantíssima essa parte aqui, para você entender isso. Isso é bastante cobrado em relação à noção de morfologia, é o seguinte. Na derivação imprópria, você tem palavras que mudam de classe de palavras. Isso é importantíssimo. Olha só. Os adjetivos passam a ser substantivos. Então, você tem uma palavra que antes era adjetivo e agora ela é um substantivo. Olha a palavra bons. Se eu falar assim, os alunos bons, é um adjetivo. Os bons serão contemplados. Veja que eu empreguei aqui o artigo e esse artigo substantivou o meu adjetivo. Então, agora ele passa a ser aqui um substantivo. Isso é importante que você entenda, ó. Então, nós temos uma mudança em relação à classificação gramatical, a classe de palavras. Outra possibilidade, os particípios passam a ser substantivos ou adjetivos. Particípios são palavras terminadas em ado ou ido, e eles passam a ser ou substantivos ou passam a ser adjetivos. Como assim? Olha a frase aqui. Aquele garoto alcançou um feito passando no concurso. A palavra feito é um particípio do verbo fazer, tá?
Só que nesse caso, quando você emprega esse particípio feito e antes dele tem um artigo, ele se transformou em substantivo. Então, mudou a classe de palavras aqui. Outra possibilidade, os infinitivos passam a ser substantivos, isso mesmo. Por exemplo, quando você fala assim, o andar de Roberta era fascinante. Andar é um infinitivo, ó, o verbo andar. O badalar do sino soou na tardezinha. Badalar também é um verbo no infinitivo. Só que nesse caso aqui, você tem agora verbos que não são mais verbos, passam a ser substantivos. E veja que você tem aqui, ó, o artigo o que convalida, que realmente deixa claro que você tem agora substantivos. Outra possibilidade, os substantivos passam a ser adjetivos. Veja só, na frase nós temos o seguinte: o funcionário fantasma foi despedido. Então, a palavra funcionário é um substantivo e a palavra fantasma também é um substantivo na origem dele, ou fantasma. Só que nesse caso, a ideia é o seguinte: a palavra fantasma, ela mostra uma característica do substantivo funcionário. Então, nesse caso, ele passa a ser um adjetivo. A mesma coisa aqui, o menino prodígio. Os dois são substantivos, mas a palavra prodígio aqui, ela foi usada para dar uma característica ao menino, que é um substantivo. Então, nós temos aqui dois adjetivos. Por isso que eu chamo de derivação imprópria, tá? Existem apenas essas possibilidades? Não, existem muitas, tá? Existem muitas mesmo. Nós podemos ter, por exemplo, mais uma parte importante. Os adjetivos passam a advérbios. Ah, como assim? Nós temos palavras que são adjetivos que podem ser advérbios, podem sim. Olha o exemplo. Falei baixo para que ninguém escutasse. A palavra baixo é um adjetivo, mas nesse caso, o baixo mostra a maneira como eu falei. Então, se transforma em advérbio. Outra possibilidade, palavras invariáveis passam a ser substantivos, ó. Palavras que são invariáveis, como conjunções, isso é bem comum, passam a ser substantivos. Por exemplo, não entendo o porquê disso tudo. A palavra porquê originalmente é uma conjunção, mas nesse caso aqui, pelo emprego do artigo, o passa a ser agora um substantivo e precisa ver com esse acento aqui para mostrar que é substantivo. E substantivos próprios tornam-se comuns. Então, você tem uma diferença em relação à construção dele. Veja só no exemplo aqui. Aquele Cornelius é um Caxias. Caxias é o nome de algum lugar. Mas nesse caso aqui, quando eu falo um Caxias, eu estou falando de uma forma, tirando um que é próprio, tornando um substantivo comum, só para dar uma característica a ele. Então, veja que você tem exemplos de construções em que existe uma mudança, era uma coisa e passa a ser outra, tá? Isso é importante que você entenda para poder perceber muito bem que a formação também mexe com a morfologia. Então, me acompanha aqui. Essa derivação imprópria, eu quero que você tenha isso bem marcado e grave muito bem, marque muito bem isso daqui, coloque um asterisco, sublinhe, destaque, porque isso aqui é muito importante que você entenda. Muitas questões de prova fazem isso, querem saber se você consegue identificar se a palavra é o que na frase, ela é artigo, ela é substantivo, ela é pronome, ela é verbo. Então, muitas vezes uma palavra, ela, na origem ela é uma coisa e na hora da frase ela muda, porque ela teve uma derivação imprópria, só na frase. Cuidado muito com isso. Isso é importante que você entenda em relação à morfologia, tá? Aí temos agora o processo de composição. Composição também é uma parte importante da formação de palavras. E a composição se dá aqui por justaposição. Justaposição é quando você junta duas palavras que já existem e elas não perdem letras. Por exemplo, passa tempo. Então eu tenho passa, que é a palavra passar, passa, e tempo, que é um substantivo. Então, eu junto as duas sem hífen e formo uma palavra. Então, eu tenho uma justaposição. Couve-flor, também com hífen. Peguei duas palavras que já existem, juntei com hífen, formei outra. Então, aqui eu tenho justaposição. Na aglutinação, alguma letra se perde, tá? A palavra embora, por exemplo, originalmente ela é em boa hora. Tudo a ver, né? Embora, em boa hora. Essa é a lógica, tá? E planalto, plano alto. Então, quando você junta plano alto, veja que uma letra se perde. Em boa hora, alguma coisa, bastante coisa se perde. Isso é aglutinação, que é a parte de formação de palavras quando você faz a composição delas, tá?
Aí temos também o processo de redução. Isso é muito comum na fala, tá? Em vez de falar automóvel, você fala auto, tá? Em vez de falar microcomputador, você fala micro, tá? Então você pega uma parte da palavra e usa aqui, tá? Isso pode ser feito sem problema nenhum. E daqui a gente parte para o hibridismo. O que é o hibridismo? Quando a gente forma uma palavra, por exemplo, o automóvel, ele é formado por dois prefixos, tá? Só que são de origem diferente. Então, a palavra auto, ela é de origem grega. Então, e a palavra móvel é de origem latina. Então, nós temos duas expressões aqui, dois termos, que são unidos, um de origem grega e um de origem latina, para formar uma palavra. Então, isso a gente chama de hibridismo, tá? Essa é a parte de composição aqui. A composição é mais simples do que a derivação, tá? Composição se resume praticamente, as questões de prova, praticamente vão trabalhar muito com a ideia da justaposição e da aglutinação, que é o que você vai mais ter em relação a questões de prova, tá? Só que, falando agora então em prefixos, aí eu quero que você tenha essa noção de que prefixos e sufixos, eles também têm sentidos bem importantes, por isso que eles são usados e o sentido deles tem que ser cobrado em prova. Então, nós temos prefixos de origem grega, de origem latina, e temos também sufixos, que eles têm significados. A lista é enorme, muito grande. Eu não vou colocar toda aqui porque ela é muito grande. No seu material, você tem ali uma lista de vários prefixos de origem grega, de origem latina e sufixos, tá? Eu quero agora só que você me acompanhe em tela para você perceber então alguns deles. Então me acompanhe em tela para a gente comentar alguns apenas que são prefixos de origem grega. Por exemplo, vou colocar só alguns, mas você tem ali vários no seu material. Então aqui, ó, o prefixo a ou an, ele significa afastamento, privação, negação, insuficiência, carência. Exemplos: anônimo, amoral, ateu, afônico. Então, outro exemplo, anti. O anti, ele significa oposição, ação contrária, antídoto, antipatia, antagonista, antítese, e por aí vai. Então, são alguns exemplos aqui de prefixos de origem grega. Temos também de origem latina. Olha só, temos aqui o ante. Ante significa anterioridade, procedência. Por exemplo, antebraço, antessala, anteontem, antehaver. Aí temos aqui bis ou bi, que é repetição duas vezes. Bisneto, bimestral, bisavô, biscoito. Então, todos são prefixos de origem latina. Você tem no seu material mais exemplos, mas você perceba que eles têm significados. A semântica é muito importante. Aí temos também os sufixos, tá? Os sufixos, eles também têm significados e cada um tem um sentido. Alguns sufixos formam nomes de ação. Por exemplo, ada, caminhada, ansa, mudança, ânsia, abundância e por aí vai, tá? Tude, amplitude, são, compreensão. Então, veja que são, indicam alguma ação executada. E outros sufixos formam nomes de agente. Por exemplo, ário, secretário, eiro, ferreiro, ista, manobrista, or, lutador, NTE, feirante. Então, todos eles têm uma função importante de mostrar essa capacidade de que, quando você coloca um sufixo, você atribui um significado. Então, é importante que você entenda quais eles são, como eles se organizam, como eles aparecem em relação às frases. Agora, bota aqui para mim. É difícil? Lógico que é. É muito conteúdo? É bastante. O que eu sugiro que você faça em relação àquela lista ali? Dê uma olhada com calma, leia com atenção, veja como ela foi construída, passe um pouco o olho nos exemplos, até para você perceber e começar a entender que muitas vezes numa prova a banca pede para você a semântica, se pode trocar uma palavra por outra. Quando tem prefixo e sufixo, cuidado que às vezes a troca é possível, às vezes não. Se eu mantenho o significado, às vezes a retirada de um prefixo e um sufixo muda totalmente a lógica de um texto. Então fique muito atento a isso. Sugiro que você leia com calma para perceber que cada sufixo e cada prefixo tem sim, especialmente os prefixos que tem uma... Nossa, é muito prefixo.
todos eles têm sim um valor semântico bem importante. E os prefixos também são usados nas regras do novo acordo emprego de hífen, tá? São eles que determinam agora se você emprega ou não o hífen. Então tem que pelo menos conhecer e saber que eles são prefixos para você poder realmente fazer uma questão. Ah, eu sei por que eu errei ou porque eu acertei. Legal? Para ficar melhor agora, me acompanhe em tela para a gente fazer, nós fazemos alguns exercícios. Então veja só. Nós temos aqui nosso exercício que ele fala o seguinte para você. Considerando o português atual do Brasil, a alternativa que contém exemplo recente do processo de revitalização do léxico a partir da criação ou emprego de novas palavras. Então é assim, nesse processo de formação de palavras, nós podemos também ter essa criação. Eu trouxe essa questão por esse motivo para explicar a você o que é que a gente chama de neologismo. Tá, o que é neologismo? Neologismo é o processo de criação de palavras, elas ainda não existem, não são convalidadas, não estão no dicionário, mas contextualmente elas têm um significado. Então, em relação a essas opções aqui que nós temos, letra A, taxonomias, B, tipológicas, C, inteligíveis, D, etnossaberes e imaterial, a única que nós temos a opção de uma palavra que ainda não existe no vocabulário é a letra D, que é etnossaberes. Como é que eu sei disso? Aqui é seu conhecimento de vocabulário mesmo, tá? Então, infelizmente, não dá para você ter uma regra geral, para você descobrir quando é neologismo ou não. Mas aqui você consegue perceber que você tem uma palavra que ela foi criada para aquele contexto ali. Próxima questão, nós temos o seguinte. A forma verbal complexificaria aparece sublinhada de vermelho no corretor de texto, que mostra que não é uma palavra dicionarizada, realmente. Ela não existe no dicionário. Isso significa que essa palavra, então, se ela não existe e ela apareceu num texto e ela foi usada naquele contexto, olha as opções de resposta. Letra A, não deve ser usada. Letra B, mostra erros em sua estrutura. Letra C, deve ser um arcaísmo. Letra D, pode tratar-se de um neologismo. Olha o neologismo aqui. E representa uma variação colocada da linguagem. Aqui, o que nós temos? O que eu chamo de neologismo, tá? O que a gente acabou de verificar no processo de formação de palavras. Nós devemos criar palavras. E o neologismo, marque lá, ele sempre é um tipo de construção que depende do contexto. Então, é o contexto que vai determinar se aquela palavra tem sentido naquela frase. Por isso que a resposta a esta questão é a letra D. Realmente, você tem aqui um processo de neologismo. Vamos lá agora, a próxima questão. A palavra baixo, que não segue o mesmo processo de formação que as demais, é. Então, vamos lá. Opções de resposta. Agressão, imposição, repressão familiar e desgaste. O que nós temos aqui? Nós temos agressão, que é formada por um sufixo, imposição por um sufixo, repressão por um sufixo, familiar por um sufixo. E desgaste não tem sufixo, ele tem um prefixo aqui, ó. Então, por isso que a resposta é a letra E. Ou seja, a palavra que não segue o mesmo processo que as demais. Todos aqui, então, são processos em que você tem sufixos e essa única aqui é um processo que ele tem prefixo. Por isso, resposta letra E. Próxima questão. A palavra baixo, que representa um processo de formação distinto dos demais. Questão semelhante, ela pede o seguinte para você. Processo de formação distinto dos demais, ou seja, todos são iguais, apenas um não segue o mesmo ritmo. Opções de resposta. Chineses, recentemente, milenar, desagregadores, imediatismo. Então, temos o seguinte aqui, ó. Chineses, sufixo. Recentemente, sufixo. Milenar, sufixo. Imediatismo, sufixo. E desagregadores, aqui você tem um prefixo. Então, a opção de resposta é a letra D, porque nós temos, sim, um processo diferente das demais. A letra A, B, C e a letra E são todos sufixos, só que a letra D que você tem um prefixo. Por isso, a resposta é a letra D.
Próxima questão. O texto emprega alguns vocábulos formados com o sufixo são. Ele já disse para você, então, aqui que tem o sufixo são. Os dois vocábulos abaixo que mostram processo de formação exatamente idêntico. Então, você tem que verificar que as duas palavras têm que ter a mesma forma, o mesmo processo de formação. Vamos lá, então, agora. Opções de resposta. Demonstração, coração, construção, inclinação, digitação, descrição, perturbação, equitação, cassação e ficção. O que nós temos aqui? A opção de resposta, ela está na letra B. Por que a letra B? Na letra B, nós temos aqui um processo idêntico para as duas. Por quê? Nesse caso, construção vem da ação de construir algo. A palavra inclinação vem da ação de inclinar. Então, nós temos aqui duas palavras que vêm dos verbos construir e inclinar. Então, o processo de formação é o mesmo. Você tinha aqui verbos e desses verbos nós formamos substantivos. Então, por isso que a resposta é letra B, porque o processo de formação é idêntico usando o sufixo são, que tem aí C cedilha, A, O e o emprego do tio também. Então, volte aqui para mim agora. É bem complexa a parte? É. Claro que você tem que ter um domínio bem legal em relação a essas um monte de regrinhas, mas é um conteúdo importante. Quando ele cai em concurso, vale a pena você realmente estudar. O que a gente viu aqui é o que cai realmente nas provas, então vale a pena você conhecer esse processo para na hora de uma prova ser diferente em relação aos outros e acertar a questão de processo de formação de palavras. É um conteúdo importante, especialmente na derivação imprópria, que mexe muito com a morfologia, legal? Então, siga aí com seus estudos e até um próximo encontro.